Capítulo 2553 Monstro e Herói, Parte 3 Nós realmente precisamos ir tão longe. Você não acha que já matamos monstros o suficiente para vender a eles o ato de herói? Solos estava confusa, já que esse nível de violência não fazia parte do plano original. Respectivamente, sim, nós temos e não é o suficiente. Desculpe por manter vocês no escuro, mas eu não poderia contar tudo a Morok ou sua reação não seria genuína. Lit respondeu. Sinta-se à vontade para dar uma olhada na minha mente se você acha que estou exagerando. A resposta de Solos veio na forma de uma defesa habilidosa que travou um dos martelos e criou uma abertura que quase custou o braço de Morok. Eu confio em você. Você quer que eu também tire a fúria ou o cajado do sábio? Isso é maldoso da sua parte, Solos. Kila nos convidou para o casamento dela, não para o funeral de Morok. Ele respondeu com um sorriso irônico. A conversa deles era leve, mas tudo o que o tirano conseguia ver era um sorriso cruel no rosto da abominação. A cada troca, Morok estava perdendo terreno e deixando Lit ditar o ritmo da luta. Ambos usaram conjuração corporal para lançar magias um contra o outro, mas enquanto a abominação lançava magias de nível 4 e 5, Morok estava preso no nível 3. A dominação deles estava no mesmo nível e de tão perto não havia espaço para desviar de magias. Morok teve que usar rajadas elementais de seus olhos sem parar para compensar a diferença de nível entre suas magias, o que estava drenando rapidamente sua resistência e seu núcleo de mana. Seu monstro. Ele disse, meio seguindo o roteiro e meio falando do coração. Quantas vidas você destruiu? Quantas pessoas você matou para se tornar tão forte? Chega. Apesar do caos da batalha, a voz do demônio coroado era baixa e calma. Sua resposta simples foi mais aterrorizante do que qualquer ameaça que seus inimigos pudessem imaginar. O tirano estava usando todos os truques, fintas e técnicas de jogo de pés que havia dominado ao longo de seus 28 anos de idade, 6 dos quais como ranger, mas ele estava perdendo. Morok estava dando tudo de si, esgotando suas reservas de energia até a última gota só para não ser abatido. Claro, eu despertei muito mais tarde que ele, mas sou mais velho e supostamente já estive em muito mais lutas que Lit. Ele não tem nem 20 anos, mas já está perto de me dar uma surra. Que tipo de vida ele teve para se tornar tão forte? 2 gumes varreu os 2 Grimnir com um corte diagonal para a esquerda enquanto Var cruzou seu caminho em X, cortando o tirano do ombro direito ao quadril esquerdo. O sangue jorrou quando o choque do ferimento profundo o fez cair de joelhos. Você não deveria ter vindo, garoto. Tudo que você fez foi dar a essas criaturas falsas esperanças e me deixar mais forte. Lit agarrou o Indin e fez o Morok pela garganta, sugando o pouco que restava de sua força com o toque da abominação. A ardósia negra do vazio se transformou em pequenas escamas, imitando as do tirano, e cada um dos 7 olhos brancos assumiu uma cor elemental diferente. Pare com isso. Morok implorou pelo link mental. Se você usar um pouco mais da sua força, não terei nenhuma maneira crível de vencer. Eu discordo. Um borrão prateado apareceu perto da abominação, socando-o tão rápido que ele não teve tempo de reagir. Ao mesmo tempo, outra mão torceu o pulso de Lit, quebrando o controle sobre o tirano e libertando-o. Filho de Glemos ou não, você quase morreu por nós e isso significa alguma coisa. Rila. A rainha Tia estava correndo com relâmpagos dourados enquanto uma armadura laranja protegia do toque mortal do demônio. A alta sacerdotisa compartilhou o que lhe restava de sua linhagem com Morok e seus aliados, triplicando seu poder e mudando o rumo da batalha em 2 dos 3 pontos críticos. Bre. Seguindo a ordem de Cira, a Xamã Orc liberou a energia mundial armazenada em seu cristal, inundando os corpos dos membros do Senado e de Morok com novo poder. O efeito de sua técnica era semelhante ao revigoração, curando ferimentos físicos e restaurando o mana perdido. Além disso, ao manter seu foco em algumas pessoas, Bray podia alimentá-las com energia mundial para substituir seu mana. Isso permitiu que seus alvos lançassem feitiços sem parar e não sofressem os efeitos do abuso de mana. Agora eu entendo.
Solos disse enquanto o Fomor, o Ati e o Xamã Orc trabalhavam com o tirano para derrotar seu inimigo comum. Você não queria apenas pintar Morok como um herói. Você queria que ele saísse da sombra de Glemos e garantisse que os monstros não o ouviriam só porque Glemos é seu pai, mas porque eles consideram Morok um deles. Isso está parcialmente correto. Lit grunhiu em esforço. Agora era a vez dele ser forçado a dar tudo de si para não ser espancado até virar polpa. O grupo da Rainha Ati já era páreo para ele antes e agora que o tirano se juntou a eles, as técnicas marciais de Morok e o poder de seus olhos compensaram a previsibilidade dos ataques dos monstros. Eu precisava que a rainha visse que ela não iria simplesmente trocar o mestre por outro. Que Morok realmente se importa com eles e está disposto a arriscar sua vida em vez de simplesmente fugir quando as coisas ficam difíceis. Tudo que Cira vê e sente, o Viarg também faz. Por sua vez, o Viarg e Ati nas linhas de trás podem compartilhar com os outros monstros e afetar o moral de todo o exército. Enquanto falavam, Solos notou como, graças ao influxo do cristal do xamã, Morok estava circulando seu mana pelo seu corpo. De lá, ele se movia para suas escamas, onde era amplificado e então era canalizado para seus olhos. Sou eu ou ele está ficando mais pesado? Lit perguntou depois de perceber que os golpes do tirano estavam ficando mais difíceis de desviar. Você está certo. Solos respondeu. Ele está ganhando massa conforme os vórtices em seu corpo são comprimidos. A taxa não é nada parecida com a sua quando você era um virmulingo, mas ainda é estranho porque os tiranos são supostamente humanoides que não crescem em tamanho. Você, com as asas brilhantes. Pare de desperdiçar sua energia. Morok gritou, enquanto internamente amaldiçoava Lit por mover a luta para as profundezas das fileiras dos monstros, de modo que cada choque e feitiço perdido causava mais baixas. Demônios podem redirecionar e corromper sua energia, mas eu também posso. Dê-me tudo o que você tem, agora. Mas, Rayla não conseguia se forçar a voltar o poder de seus olhos para o descendente de Glemos, não importando se ele mesmo estava lhe dando a ordem. Eu disse agora. 2 gumes tinha acabado de varrer Grimnir e abriu uma ferida profunda em seu peito. Cira estava deitada no chão novamente com o peito perfurado por Var novamente enquanto as mãos de Menadion lentamente dominavam a onda de energia mundial de Bray, tirando a força infinita dos monstros e enfraquecendo sua magia elemental. Os Fomor viram a tensão no rosto do Xamã Orc e sabiam que era apenas uma questão de tempo até que a força de Bray acabasse. Capítulo 2554 Monstro e Herói, Parte 4. O cristal de mana lhe dava uma habilidade equivalente ao revigoramento, mas depois de usá-lo tantas vezes em tantas pessoas, ele havia perdido grande parte de sua eficácia. Além disso, a Xamã Orc estava ficando sem energia e sua resistência tinha chegado ao fundo do poço. Magia de luz havia curado suas feridas, mas sem comida, seu corpo não conseguia compensar os nutrientes perdidos. Rayla interiormente rezou para Glemos perdoá-la por sua transgressão e então usou suas asas para atrair a maior parte da onda de energia antes que fosse tarde demais. Os esforços combinados do cristal do Orc e das asas do Fomor dominaram as mãos, enchendo Rayla até a borda com energia elemental. Suas asas queimavam como chamas multicoloridas enquanto seus olhos brilhavam como sóis enquanto ela focava e amplificava o poder dos elementos com cada gota de mana que lhe restava. Cada olho emitia um pilar elemental do tamanho do corpo dela e os olhos de Morok se moveram para suas costas para interceptá-los. Ele combinou a habilidade da linhagem olho tirânico com dominação para sugar os pilares para dentro de seu corpo e amplificá-los ainda mais com seu núcleo. Quando atingiu seu limite, Morok moveu 6 olhos para o peito e os combinou para obter o olho espiritual e conjurar o espírito de nível 5, quebra de feitiços. Ar e terra bloqueariam a vítima, induzindo uma convulsão elétrica e prendendo seus membros em uma prisão de rocha. Fogo e água se alternariam em pulsos, causando um choque térmico que minaria sua força e tornaria impossível para eles respirarem. A escuridão e a luz consumiriam e curariam constantemente aqueles atingidos pelo feitiço, em um ciclo que consumiria sua vitalidade até que morressem de fome.
Lee tentou e não conseguiu dominá-lo, mas de tão perto e com muitos inimigos para manter afastados, ele só conseguiu desacelerar demolir por um segundo antes de ser dominado pela explosão esmeralda. Ou melhor, era assim que as coisas deveriam parecer. O olho espiritual do tirano e o da abominação travaram um breve, porém visível, cabo de guerra que levou os monstros a espremer até mesmo a menor gota de energia restante em seus corpos, com medo de que tal poder fosse usado contra eles. O que era um problema, já que Hyla continuou disparando seus olhos mesmo depois que os olhos de Morok não estavam mais lá. Felizmente para ele, as escamas multicoloridas em seu corpo conseguiram absorver a energia elemental restante e protegê-lo da maior parte do dano. Isso alimentou ainda mais seu feitiço espiritual, mas a taxa de absorção das escamas não foi rápida o suficiente, então elas acabaram sobrecarregando e desligando. Morok teve o cuidado de fazer o pilar bem grande, para que quando Lee fosse atingido por seu núcleo inofensivo, o poder destrutivo do resto do demolir vendesse seu ato. O tirano havia mirado o feitiço para que ele se movesse em direção à entrada sul de Zelex, empurrando Lee para perto da rota de fuga e, ao mesmo tempo, destruindo tudo em seu caminho para cegar os sentidos físicos e místicos dos monstros. O demônio coroado gritou em suposta agonia e fúria enquanto o feitiço o dominava e sua detonação o transformava em pedaços. A luz ofuscante liberada por demolir durou um segundo, mas foi o suficiente para cobrir a fuga de protetor e Tista. Os demônios das trevas se transformaram e uniram seus corpos para assumir a forma dos despertos, de modo que quando os filhos de Glemos pudessem ver novamente, eles testemunhariam os restos do demônio colossal e do demônio lobo se despedaçando. Acabou. Hyla disse em meio a ofegos, seus 6 olhos derramando sangue pelo esforço. Assim como as lendas dizem, uma vez que o demônio coroado é derrotado, os outros o seguem. Suas lendas dizem algo sobre não matar seus aliados. Morok estava sangrando pelo olho espiritual e também por suas escamas. Eles agora estavam escurecidos pela sobrecarga elemental e tinha perdido temporariamente suas habilidades. O tirano agora parecia muito com um demônio e Cira teve que se esforçar bastante para convencer seu exército de que ele não era outro inimigo. Por Glemos, sinto muito. Até o toque mais delicado de Hyla era doloroso, forçando Morok a afastar a mão dela. Quando ela tentou conjurar o elemento luz para curá-lo, o Senhor da Guerra se dobrou de dor enquanto agarrava seu olho prateado. Não se incomode. O tirano levantou a mão para parar o sábio de guerra que também tinha vindo em seu socorro. Se você me curar agora, meu corpo entrará em choque. Preciso de comida e descanso primeiro. O abuso de mana daquele último feitiço quase me matou. Bray checou seu corpo com revigoração e descobriu que o Salvador estava certo. Embora ele só tivesse participado da reta final da luta, ele estava se saindo tão mal quanto eles. Bons deuses, eu entendo que Lee teve que vender o ato, mas isso é demais. Ele me levou ao meu limite com tanta força que até respirar dói. O tirano pensou enquanto desmaiava devido à tensão da luta. Morok. Faluel gritou enquanto corria para o seu lado. Ele precisa de um lugar para descansar e bastante comida para quando acordar. A Hydra usou o feitiço de injeção de Kila para inundar seu corpo com nutrientes enquanto ela mesma bebia barris de tônicos. A visão de vida mostrou a Bray que os aliados do Salvador estavam em melhores condições do que ele, mas eles também precisavam urgentemente de descanso. Tista nunca teria conseguido machucar tanto a Hydra, muito mais forte, se não fosse por Faluel recebendo os golpes de propósito. Quanto a Protetor, ele tinha dado trabalho para Fria e a teria derrotado se não fosse pelo roteiro. Os conjuntos de compressão dimensional selaram seus melhores feitiços e, com sua nova habilidade de linhagem, o Skull reduziu a lacuna em destreza física além do que a habilidade pura poderia cobrir. O protetor a atingiu muito perto dos órgãos vitais, evitando-os por um fio de cabelo e fazendo com que seus ferimentos parecessem muito mais graves do que realmente eram. Podemos alimentar o humano e o quero dizer, o filho de Glemos. Cira parou no meio do caminho após notar o olhar furioso de Hyla e as tropas encarando o tirano inconsciente com olhos de adoração. Você terá que cuidar de si mesma, Hydra.
Sinto muito, mas não podemos desperdiçar comida para lhe dar uma refeição adequada. A rainha Ati suspirou, olhando para as dezenas de mortos ao longo do campo de batalha. Centenas morreram nas mãos dos demônios, mas não foi o suficiente para garantir que as reservas de comida durassem até que os monstros terminassem de construir sua nova casa. O abate ainda era inevitável. Mas eles deveriam morrer de qualquer maneira. Então o coração de Cira estava cheio de gratidão pelo sacrifício deles e feliz que seus entes queridos não tivessem sido forçados a sujar as mãos de sangue com os ritos de passagem. Para piorar a situação, nem todos os soldados caídos eram os mais fracos entre os monstros. Alguns dos que morreram eram grandes guerreiros que deveriam viver, tornando seu sacrifício não menos necessário, mas muito mais doloroso para a comunidade. Sem problemas. Faluel ofegou, olhando para Zelex com admiração. Tenho um lanche ou dois no meu amuleto dimensional. Continua no próximo vídeo.